Olá lá, estamos iniciando a segunda parte dessa aula 4. Então, na primeira aula dessa aula 4, a semana 4, a gente viu sobre problemas de classificação e já utilizando um exemplo em código-fonte, a rede neural MLP. Para fazer a classificação, a gente usou como exemplo a base de dados íris, né, das de flores, né? E agora a gente vai, nessa segunda parte, entender melhor como é que usa os dados, os exemplos para treinar e testar, porque a gente fez naquele vídeo lá apresentando os mesmos exemplos, então a gente está enviesando o aprendizado, está dizendo, ó, isso aqui é uma banana, ó, esse é o mesmo exemplo que a gente apresentou lá, o que que é isso? Isso é uma banana, então são exemplos que já conhecia, isso enviesa o treinamento, ok? Então, diante disso, a gente precisa estudar um conteúdo nesse vídeo complementar ao do vídeo anterior, ok? Então vamos lá, divisão de dados, a gente vai fazer isso, uma divisão de dados. A gente vai pegar o dataset, depois que realizar a preparação dos dados, como a limpeza, por exemplo, a gente vai pegar esses dados, os dados que restaram, ou resultantes do processo de preparação, e dividir ele em dois conjuntos. Então vai ter o conjunto de treinamento e conjunto de teste. Para quê? Para garantir que exemplos que a gente apresenta no treinamento não sejam apresentados no teste. E os exemplos que sejam apresentados no teste sejam exemplos desconhecidos, para ver de fato se o algoritmo aprendeu. Se ele não está para tirar essa ideia do enviesamento, tá? Então a gente precisa entender como que a gente separa em conjunto de treinamento e teste. Existem algumas estratégias. E isso aí é bem associado a aprendizado supervisionado, classificação, um tipo desse exemplo. Então, para que fazer isso? Para que separar conjunto de teste e treinamento? O principal conceito aí por trás é para evitar problemas com overfitting, né? Overfitting e underfitting, para garantir que o modelo, o algoritmo que aprende, né? O algoritmo treinado ao modelo, para que ele generalize os resultados. Ele não tem overfitting e nem underfitting. Então, dito isso, o que, que é overfitting? Então, de português, sobreajuste, tá? Traduzindo. Então, eu falei overfitting porque é o termo mais usado mesmo, apesar de ter o termo em português. Então, ocorre quando o modelo aprende mais os dados de treinamento, inclusive os ruídos do treinamento, exceções ou padrões irrelevantes. Então, o que, que acontece? Ele vai ter um ótimo desempenho no conjunto de treinamento, mas ele não vai conseguir generalizar para dados novos. Então, a ideia é assim, um exemplo, ó, imagine que o aluno decora todas as respostas da prova do ano passado, ele tira 10 nessa prova, mas ele vai mal em uma nova prova com questões diferentes sobre o mesmo conteúdo, porque ele não aprendeu de fato o conteúdo, ele decorou as respostas. Então, isso pode acontecer na rede neural. Então, o overfitting é isso, ele vai sair muito bem nos exemplos que utilizou para treinamento, mas ele pode não generalizar para bem suficiente para dados novos. Então, esse é o problema, um grande problema. Se você usar os mesmos exemplos para treinar e para testar, ele pode decorar. Então, para evitar isso, a gente apresenta dados para treinamento e dados para teste que são diferentes. Além disso, tem o underfitting, né? O subajuste. Deixa eu baixar meu rosto aqui. O que seria o subajuste? Acontece quando o modelo é muito simples para capturar os padrões dos dados. Então, ele não vai aprender bem nem o conjunto de treinamento e nem o conjunto, e não vai conseguir sair bem no teste, né? Então, ele tem baixo desempenho geral. É como se o aluno que não estudou o suficiente, então ele erra as questões da prova anterior e também da nova prova. Ele estuda a prova anterior, erra a prova anterior e erra a prova nova. Seria o pior dos casos, tá? Então, mas é importante saber o conceito, mas geralmente o problema que pode enganar muito a gente é o overfitting, né? Porque tá dando um resultado bom e na verdade não ser bom, porque ele só decorou e não generaliza os resultados. O underfitting já dá resultado ruim, a gente bate o rosto lá, daria um resultado de acerto baixo. Então a gente já vê que não é legal, mas é importante saber esse nome, esse termo. Tá, então o que, que é a divisão treino-teste? Já falei mais ou menos, né? Quando desenvolvemos um modelo de aprendizado de máquina, a gente quer que ele aprenda a partir de dados conhecidos, que é a dataset, né? Para tentar descobrir padrões nesses dados. Então é importante avaliar se o modelo também funcionará bem com dados novos, ou seja, dados que ele nunca viu antes. Então esse é o princípio. A gente tem uma base de dados com vários dados lá. A gente vai pegar uma base, uma parte dessa base de dados e utilizar para o treinamento do algoritmo, no caso, uma rede neural, MLP.
que a gente chama de conjunto de treinamento ou train set, né? Em inglês, train set. E pegar uma outra parte da dataset, uma parte são conjuntos, subconjuntos diferentes, tá? Não tem interseção, para teste. Então, um conjunto dos registros para treinamento, outra parte para teste, para evitar que o teste seja feito com exemplos já conhecidos. Então, esse é o princípio do dividir o conjunto em treinamento e teste. E aí existem duas estratégias principais de divisão desses conjuntos em treinamento e teste. Então, tem o holdout, em inglês, holdout, ou split simples, é uma estratégia. A outra estratégia, chamada em português de validação cruzada, ou cross-validation. E a gente precisa entender como é que é a ideia dessas estratégias aí. Vamos começar pelo holdout ou split. Então, deixa eu tirar meu rosto agora daqui. Nesse caso, o que a gente vai fazer? Vai dividir o conjunto em dois subconjuntos fixos, tá? Um conjunto de treinamento e conjunto de teste. Então, a gente poderia, por exemplo, pegar 70% do dataset da base de dados para compor o conjunto de treinamento e 30% para o conjunto de teste. Geralmente é isso que a gente faz, gente. A gente pega uma porção maior para treinamento e menor para teste. Poderia ser 60-40, poderia ser 80-20. Geralmente fica nessa faixa. Para treinamento vai de 60% a 80% e para teste de 40% a 20%. Então eu coloquei aí um exemplo comum que é de 70% para 30%. Como que a gente faz essa divisão? Poderia ser feita de várias estratégias. Sortear 70% dos dados para ir para treinamento, sortear 30% para teste. Poderia pegar os primeiros 70% e para treinamento 30% para teste. Existem várias estratégias, mas a gente não vai entrar nesse nível de detalhamento porque o Scikit-Learn já fornece um método para a gente, um método interessante, já bem otimizado para fazer essa divisão. Então a gente não precisa se preocupar com esse nível de detalhamento. E aí eu tenho nesse slide aqui um exemplo de código-fonte do Scikit-Learn, que é um exemplo completo, usando aquela base de dados íris, né, das flores, nesse caso agora chamando direto da base de dados do Scikit-Learn. No vídeo anterior a gente estava importando o UCI, e aqui é para mostrar outra forma, chamando direto do Scikit-Learn. A gente abre ela, e aí repare que logo em seguida estamos dividindo, depois que abre, dividindo em conjunto de treinamento e teste. Na verdade, deveria ter uma etapa anterior, depois de abrir essa base de dados, verificar se existem registros com dados vazios e fazer o tratamento, né, de exclusão ou preenchimento, e aí depois dividir os dados que restaram em conjunto de treinamento e teste. Para isso tem um método, train, test, split. Então vamos lá para o VS Code. Então já estou com o código fonte aberto aqui. Primeira coisa, tem que importar, né? Train test split. E aí vai usar ele aqui, ó. Então a gente está dizendo, aqui está passando o x e y, está aqui o x e y, os atributos, todos os atributos entradas, né, da base de dados, todas as saídas, as classes, estão aqui os rótulos, né? A gente está dizendo o tamanho do conjunto de teste, que vai ser 30%, esse 0.3 é 30%, então isso quer dizer que 70% vai para o conjunto de treinamento. Handle state 42 é a mesma explicação que a gente fez no vídeo anterior, é para garantir reprodutibilidade, garantir que toda vez que a gente execute esse algoritmo, vá os mesmos exemplos para conjunto de treinamento e os mesmos para teste. Porque caso a gente faça algum ajuste para verificar se o desempenho melhorou ou piorou. Se fosse completamente aleatório, cada vez que executasse ia ser um resultado diferente. Ok? E aqui é o modelo de como vai fazer para a variável y. E a saída vai ficar armazenada. Tinha x e y, agora a gente vai ter o conjunto x de treinamento, são os dados que vão ser levados como entrada do treinamento, tá? O x de teste, que são os dados do conjunto de teste, que vai ser usado lá para testar, né? Para classificar o teste que a gente faz, né? Tem o y-train, que é o y de treinamento, então na execução a gente manda o x-train e o y-train. Para classificar, para produzir os conjuntos de classes previstas pelo modelo,
a gente manda só o x-teste e para verificar o desempenho, a gente manda o y-teste, que também é resultado aqui do train test split, e os valores estimados pelo classificador. E aí a gente obtém a acurácia, né? O desempenho. Então é basicamente isso. Vocês observem que é muito simples, né? De trabalhar com scikit-learn. É algo que a gente já está vindo utilizando desde a aula 2, né? Trabalhar com scikit-learn. Então vamos executar para verificar. Estou executando. Olha aí. Então agora esse método, lembrando que é o holdout ou o split simples, tá? Obtivemos 1. 1 quer dizer 100% de acerto. Então a gente tinha obtido 100% de acerto lá no vídeo anterior, que era enviesado, mas agora a gente não enviesou. Agora a gente separou em conjunto de treinamento e teste. 70% da base foi para treinamento, 30% foi para teste, utilizando o método do scikit-learn. E mesmo assim, para essa base de dados, a gente obteve 100% de acerto. Ok? Então é isso, a ideia geral aqui do, do, do holdout, do split. Vocês entenderam aí, né, gente, como é que faz? Bom, dito isso, agora a gente vai para o outro método, que é a validação cruzada, que é o cross-validation. Então, o cross-validation é um pouco mais complexo de entender, mas não é difícil. Então, o cross-validation, a validação cruzada, divide o conjunto de dados, o dataset, de resultado depois, né, da limpeza, né, em K subconjuntos. K é uma variável, um valor, uma variável que a gente determina o valor. Por exemplo, K, se eu quero que K seja igual a 4, K vai ser igual a 4, que é o que o exemplo está aí na tela. O K poderia ser 5, poderia ser 6, é um valor que eu atribuo como programador. Então, vamos assumir que K seja igual a 4. Então, a base de dados, o dataset, vai ser subdividido em 4 subconjuntos, todos do mesmo tamanho. Então, vai ter um subconjunto com 25% dos dados, outro subconjunto com 25% dos dados, outro com 25% e outro com 25%. E aí, o que, que vai ser feito? Aí vai ser executada 4 vezes, são 4 rodadas de treinamento diferentes. No holdout, só uma rodada de treinamento. Aqui são 4. 4 por quê? Porque o K é igual a 4. Então, a quantidade de rodadas de treinamento vai ser igual a K. Então, K determina a quantidade de subconjuntos e a quantidade de rodadas de treinamento. Então, é uma estratégia mais lenta, mais demorada, principalmente para base de dados grandes, do que a holdout. Então, o que acontece? Em cada rodada, em cada iteração de execução do treinamento, 3 subconjuntos, considerando K igual a 4, 3 subconjuntos vão para treinamento e um vai para teste. Sempre um que vai para teste. Todos os demais, independente do valor de K, vão para treinamento e um para teste. Então, na primeira execução ali, por exemplo, na primeira iteração, o primeiro subconjunto vai para teste, o subconjunto 2, 3 e 4 vão para treinamento. Na segunda iteração, o primeiro, o terceiro e o quarto vão para treinamento e o subconjunto 2 vai para teste. Na terceira iteração, o primeiro subconjunto, o segundo e o quarto vão para treinamento, o terceiro para teste. E por último, os subconjuntos 1, 2, 3 vão para treinamento e o último para teste. Então, observe que com essa estratégia, todos os registros são utilizados tanto para treinamento quanto para teste, mas evitando apresentá-los ao mesmo tempo, o mesmo registro em treinamento e teste, para não enviesar o resultado. Então, uma estratégia mais complexa, mais refinada, tá? Mais interessante. Dito isso, a gente também tem um código-fonte completo. O próprio scikit-learn já vem com um método para fazer isso. Então, como é simples, a estratégia pode parecer complexa, mas já está implementada no scikit-learn. Então, vamos lá para o VS Code. Deixa eu mudar aqui a tela. Aqui, já estamos com ela aberta no VS Code. Então, importa aqui ó, o cross-validation. Então, importa os dados igualmente. Aqui poderia ter a parte de limpeza dos dados, obviamente. Depois, a gente faz o método de validação cruzada, mas observe que agora, primeiro tem que criar a rede neural, porque a gente tem que passar, né, a rede neural como parâmetro do cross-validation. No holdout, a gente poderia fazer antes, né? Na verdade, faria antes a divisão, aqui a gente faz depois e passa a rede neural criada para cá, tá? E aí, porque ela utiliza essa rede neural dentro do cross-validation, para a gente verificar o resultado, tá? Então, aí, ó, ele já vai calcular todos os scores do cross-validation,
E aí a gente vai apresentar o valor aqui da acurácia, a quantidade de valores acertados. Então vamos executar. Executando aqui, ó. Ele executou, então. No caso aqui, eu esqueci de falar que o K, eu passei 5, K igual a 5, então esse CV seria o K, né? Da teoria de quantidade de K. Então são 5 folds. No slide eu tinha dado exemplo com 4, aqui eu estou utilizando 5. Então isso quer dizer que é dividido em 5 subconjuntos e 5 rodadas de treinamento. Tá aqui, ó, cada rodada de treinamento. Na primeira rodada de treinamento deu 100% de acerto, na segunda aproximadamente 96,7% de acerto, na terceira rodada aproximadamente 93,3% de acerto, na quarta rodada 96,7% e na última rodada 100% de acerto. E aí a acurácia média, que é o que interessa, que a gente pega mesmo, é esse valor. Então, que é a média das execuções de teste, né? Então, a acurácia média do cross validation, aqui nesse caso, para essa base de dados, foi de 97,33%, ok? Então, o cross validation vai dar um resultado diferente, na maioria das vezes, do holdout. Não quer dizer que o holdout é melhor ou o cross validation nesse caso, mas deram resultados próximos, tá? Então, poderia falar que o holdout é melhor. Só que aí seria interessante executar o holdout muitas vezes com uma semente completamente aleatória para verificar a média de acerto. A gente ali rodou uma única vez, então poderia ter tido a sorte de sortear os melhores, os exemplos que dariam o melhor resultado possível. Então, tirando aquela semente 42, Randall Stage, de repente, em algum momento, pode sortear o que seria a pior combinação e dar um resultado pior. Então, para garantir, né, uma melhor comparação, seria necessário executar mais vezes. Então, observe que até para usar o cross validation, ele é bem tranquilo, tá? É bem sossegado, já que já tem tudo pronto, tudo implementado. Bom, e aí é interessante a gente apresentar uma última estratégia. Ah, professor, mas não era só o holdout e o cross validation? Sim. Só que essa última estratégia que a gente vai apresentar é uma variação do cross validation. Então, ó, olha o título do slide aí, continua sendo validação cruzada. Mas nesse caso, é uma variação da validação cruzada, um caso específico que chama Leave One Out, uma sigla LOO, ou deixa apenas um fora. Então, na verdade, é a validação cruzada, onde o K é igual ao número de registros, N é a quantidade de registros da base de dados. Então, a gente teria, por exemplo, se uma base de dados tem 100 registros, seria o equivalente a K do validação cruzada igual a 100. Então, sempre seriam 100 subconjuntos e 100 rodadas de 100 iterações de treinamento. Então, na primeira, o primeiro subconjunto, que cada subconjunto nesse caso é composto de um único elemento, né, de um único registro, o primeiro elemento que seria deixado de fora, ele vai para teste e todos os outros vão para treinamento. Então, sempre fica só um de fora para teste. Então, seria um caso de cross-validation que fica só um para fora para teste. Então, isso é útil para base de dados pequenas, tá, gente? Porque esse tipo de divisão de treino e teste demanda muito tempo. Então, é utilizado em bases pequenas. Base de dados grandes não é interessante, mas é uma estratégia interessante para base de dados pequenas, tá? Porque o custo computacional é elevado. Mas o próprio scikit-learn também já vem para a gente implementar. Deixa eu colocar o código-fonte aqui na tela. Então, a gente já pode utilizar o código-fonte, o próprio scikit-learn para fazer essa implementação. Deixa eu colocar aqui na tela o Visual Studio. Ó. Então, a gente importa o Leave One Out. Apesar de ser um caso específico do Cross Validation, já vem implementada essa estratégia. Então, a gente inicializa o Leave One Out, a gente precisa inicializar. Então, é um pouco mais complexa. Nesse caso, ele não calcula todas as acurácias de cada uma das rodadas, né? Que é o que já fazia no Cross Validation. A gente pode usar o Cross Validation e passar o K igual a N, né? Igual a quantidade de registros. Ou, nesse caso, se for usar o Leave One Out, a gente precisa criar uma lista para armazenar todas as acurácias. Então, ó, a gente vai executar um laço para aplicar o Leave One Out. Então, cada vez que executa, a gente obtém o conjunto de treinamento e teste aqui, tá? Então, a gente vai obter um conjunto de treinamento e teste.
Então, ó, o Train Index e Test Index são valores do split aqui, né, do Live On Out, que a gente, Live On Out já por padrão só deixa um de fora. Então, ele já vai pegar os valores para fazer essa iteração e atribuir como índices aqui. E aí ele vai executar, a gente vai montar a rede neural da forma que a gente já vinha montando, vai treinar a rede neural com conjunto de treinamento tanto de X de treinamento quanto Y de treinamento, vai obter, a partir do conjunto de teste, de X de entrada de teste, as classes, a classe, nesse caso prevista, que é só um, né, que fica de fora, e a acurácia está sendo armazenada, calculando nessa variável, armazenando na lista de variáveis que a gente declarou lá em cima. Uma vez que termina de fazer todo o processo de todas as execuções do Live On Out, então calcula a acurácia, que é a quantidade de acertos, né, dividido pelo total, a quantidade de acertos dividido pelo total de registros. Então, é uma forma de fazer o Live On Out. Então, eu vou executar, isso aqui é da execução anterior, vou executar aqui. Executando, demora mais, porque são várias execuções, tá? Ele está executando cada uma das rodadas aqui nesse momento. Ele está tentando otimizar para convergir, mas ainda não convergiu. Está rodando aqui, cada uma das rodadas. E depois de esperar um tempo, com o Live On Out, a gente obteve uma acurácia média de 97,33%. Nesse caso, observe que foi um resultado muito próximo, né? Se não igual, do Cross Validation com K igual a 5. Nesse caso, a gente não viu muita diferença, então os resultados eles são condizentes em todos os testes. O holdout deu 100%, mas, como eu falei, poderia ser executado mais vezes. A validação cruzada deu 97 e o Live On Out também. Então, são três estratégias diferentes de divisão de conjunto de treinamento e teste. O holdout, o validação cruzada e o Live On Out, que é um tipo, né, um subtipo de validação cruzada. E são esses que a gente mais utiliza mesmo, tá? Então, essa aula, esse vídeo é complementar à primeira parte. Eu dividi, lembrando, eu dividi essa aula em duas partes. Então, a primeira parte, classificação com rede neural, aqui entendendo como é que a gente divide os conjuntos de treinamento e teste. E aí, para finalizar, mostrar as vantagens da validação cruzada sobre o split. Então, ele é mais robusto, vocês viram que ele é mais complexo, executa mais vezes, né? Pois avalia o modelo de diferentes divisões, ou seja, todos os dados todos os registros vão tanto para treinamento quanto para o teste, mas sem, ao mesmo tempo, apresentar o mesmo registro nos dois conjuntos. Reduz o viés da avaliação por não depender de uma única separação, como eu falei para vocês, nessa única separação você poderia levar na melhor resultado possível, ou poderia, no pior caso, na pior avaliação possível. As desvantagens, é maior custo computacional, demora muito mais para executar, porque o modelo é treinado várias vezes, né? Ele é treinado K vezes, né? E pode ser um treinamento excessivo para modelos muito complexos ou bases de dados muito grandes, tá? Então, quando a base de dados realmente é muito grande, com milhões de registros, tem que tomar cuidado se vai usar cross-validation mesmo ou não, se for com um K não muito grande, tá? Talvez não tenha essa necessidade. E aí, para finalizar de fato a aula, então a escolha do método depende do tamanho do conjunto de dados, da natureza do problema e dos recursos computacionais disponíveis. Então, se você tem um servidor, um cluster muito potente, então, de repente, cross-validation pode ser interessante, mesmo para um conjunto grande. Se não, de repente, pode ir para o split, né, o holdout, aí vai depender dessas características. Mas, em geral, a regra, sim, aproximada seria para bases grandes, bases de dados grandes, split, né, ou holdout pode ser suficiente. Para bases de tamanho médio ou pequenas, prefira a validação cruzada. Se é uma base de dados realmente pequena, usa o Leave One Out. Beleza? Espero que tenha sido útil essa aula, esclarecedora, apesar de 2 vídeos, que deixa um pouco mais longa, mas eu acho que foi necessário, melhor, porque são 2 assuntos diferentes para vocês verem os 2 vídeos, as 2 aulas com calma. Valeu, então a gente se vê semana que vem. Obrigado, até mais!